A você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo. Comentando, falei com a Dani que muito interessante que a gente faz o programa aqui online, às vezes tem pouco contato com as pessoas. E essa semana o IB organizou um evento, né, com o Henrique Zimmermann, que também tem um programa aqui no YouTube. E foi legal, Dani, ver o pessoal que assiste o Expresso toda semana, te elogiando, mandando um abraço. Então, interessante a gente estar em contato aí pessoalmente com o público que vem crescendo a cada semana e falar que só elogios, só pontos positivos, o pessoal falando que não perde um programa. Então, quero agradecer aí. Quem também não acabou, estava dando uma força lá na portaria, na ajuda, né? Então, quem acabou não esbarrando comigo, mas só acompanha aqui online, também a gente fica muito grato com a audiência e o engajamento de vocês. Dani, essa semana, como de costume, é uma semana muito agitada em Israel, com a série de protestos, manifestações e posicionamentos também de algumas figuras importantes na política e, enfim, em todo o cenário é, israelense, né? Isso por conta da demissão do diretor do Serviço de Segurança Nacional de Israel. Mais uma medida que divide Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu cumpriu a ameaça de demitir o diretor do Shabak, que é o Serviço de Segurança Nacional do país. E aí, Dani, queria saber como que repercutiu essa decisão aí em Israel, como que a sociedade israelense recebeu essa informação e, de fato, o Netanyahu conseguiu demitir o Ronen Bar? Pois é, boas perguntas, nenhuma delas tem uma resposta muito clara. A verdade é que essa foi uma semana muito agitada mesmo. A gente sempre fala de semana agitada desde o começo de 2023. A semana está sempre agitada, mas na semana passada a gente conseguiu falar de cultura um pouco, tal, quer dizer, então as coisas pareciam um pouco menos agitadas, mas essa semana voltou tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Como é que é o nome daquele filme? Tudo ao mesmo tempo, no mesmo, sei lá. Então, Tudo em realmente foi todo lugar ao mesmo tempo. tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só que não é em todo lugar, é só em Israel. Tudo em Israel ao mesmo tempo. Foi uma semana assim, porque a gente teve desenvolvimentos não só em termos jurídicos e institucionais dentro de Israel, a gente teve desenvolvimentos na guerra com Gaza, que a gente vai falar sobre isso, teve desenvolvimentos econômicos, teve muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e todas ligadas, né? Todos esses acontecimentos são entrelaçados, são interligados, né? Nada acontece separadamente, né? Tudo influencia tudo. Né? Então, eu vou primeiro falar das questões institucionais e da questão, na verdade, da democracia israelense. Né? A gente fala, quem acompanha aqui o Expresso, a gente fala desde o começo de 2023, desde a tomada de poder desse governo que está no poder agora há 2 anos, 2 anos e meio, né? Que é esse governo Netanyahu, que é o governo mais de direita e mais conservador e mais religioso da história de Israel, e como que a influência desse governo está, né, cada vez mais mostrando as caras, né? Então, a gente vai desenvolver um pouco esses assuntos, mas a gente está falando especificamente do que aconteceu essa semana, que foi, na verdade, uma ameaça que já estava sendo feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de demitir o diretor do Shabak, ou a gente fala Shabak, ou Shin Bet, né, que é o Serviço de Segurança, Sherut Bitachon, né, Shin Bet, ou Shabak, que é o Serviço de Segurança, uma espécie de polícia interna, né, seria como se fosse... Como é que chama aí a inteligência interna do governo? A BIM. A BIM, seria a BIM, nos Estados Unidos seria o FBI, né? Que, na verdade, não é uma instituição que serve ao governo ou ao primeiro-ministro, uma instituição que serve ao Estado. Né? Então, ela não pode ser o diretor do Shin Bet, do Shabak, o diretor do Shabak, não pode ser uma pessoa leal
ao primeiro-ministro específico, um primeiro-ministro ou outro, ele, na verdade, está servindo ao país todo, né? Mas ele, quer dizer, é independente de uma certa forma nesse sentido, né? Ele pode ser indicado, ele é indicado pelo primeiro-ministro, é verdade. Mas a questão da demissão, ele pode ser demitido também pelo primeiro-ministro, pelo governo, na verdade, ele pode ser demitido, mas é preciso que haja motivações muito claras e muito corretas para isso. Nunca aconteceu no Estado de Israel em 75 anos. Será que aconteceu uma vez? Acho que aconteceu uma vez há muitas décadas atrás. Vou fazer meu dever de casa melhor semana que vem. Mas a verdade é que a gente tem falado, todo mundo fala aqui, que é muito raro, ou na verdade, nunca aconteceu dessa forma, né? Que o primeiro-ministro decida, porque ele não tem afinidade, segundo ele, ele não confia, não tem afinidade, a gente vai explicar um pouco melhor o que está por trás dessas palavras, mas ele decidiu, então, demitir. Ele chamou o Ronen Bar, que é esse cara, chamado Ronen Bar, chamou ele, em 15 minutos demitiu, a gente já tinha falado semana passada que isso poderia acontecer, tanto que teve o chefe do Shabak, o diretor do Shabak anterior, que era o Nadav Argaman, que deu até uma entrevista falando que se o Netanyahu demitisse o Ronen Bar, ele, Nadav Argaman, que é o antecessor do Ronen Bar, iria spill the beans, né? Contar tudo que o Netanyahu falava, porque ele considera que isso não é democrático. Enfim, ele também, inclusive o próprio Nadav Argaman, que deu essa entrevista meio que ameaçando o primeiro-ministro de contar, né, segredos, né, do relacionamento entre os dois. Ele foi investigado essa semana a pedido do primeiro-ministro, né, que também é uma coisa meio complicada de se fazer, mas então ele ameaçou e ele cumpriu, né? O Netanyahu já estava falando, já estava rolando que ele ia demitir o diretor do Shin Bet, né, do Shabak, e ele realmente demitiu e depois chamou o governo, juntou, né, o governo todo, quer dizer, convocou o governo para fazer uma votação e demitir ou não, aprovar essa demissão. Só que a gente sabe, né, que o Netanyahu e o governo é a mesma coisa, né? Porque ninguém faz lá na coalizão de governo nada contra o que o Netanyahu mandou, seu chefe mandou, tanto que a demissão do Ronen Bar foi aprovada por unanimidade, né, na coalição de governo. Que coisa mais incrível. Só que é o seguinte, a demissão aconteceu, acho que na quarta-feira, essa reunião do governo aconteceu ontem, quinta-feira, e hoje a Suprema Corte disse para congelar essa demissão. Disse que essa demissão não pode acontecer dessa forma. O Supremo, na verdade, ele foi provocado, né? Alguém, não sei exatamente quem foi que provocou o Supremo, mas pediu explicações. Quer dizer, que o Supremo peça explicações para o primeiro-ministro e para o governo porque houve essa demissão. Quais são os motivos? São motivos legítimos? São motivos constitucionais? São motivos que realmente levaram tem uma motivação correta para essa demissão? Ou é só porque o primeiro-ministro, de alguma forma, não gosta desse ex-chefe, né? Ainda né? O diretor do Serviço de Segurança, por algum motivo mais pessoal, digamos assim, né? Então, a gente está nesse ponto agora. O ponto é que o primeiro-ministro avisou que ia demitir, falou com ele e demitiu, teve aprovação do governo e hoje a Suprema Corte disse para congelar. Quer dizer, congelar no sentido de que ele não pode indicar um novo diretor do Serviço de Segurança até que haja todo esse julgamento pelo Supremo, né? Não pode nem o Netanyahu não pode nem entrevistar candidatos, não pode, tem que parar o processo todo para uma nova nomeação e já estava circulando um nome, né, que não é nem nome, que não pode dizer porque são cargos secretos, né? Então não tinha nem o nome ainda da pessoa, a gente sabia a primeira letra, a letra M, o fulaninho M, mas ninguém sabe quem é M, então está nesse ponto. Só que aí, no momento que a Suprema Corte, hoje, sexta-feira, 21 de março, a Suprema Corte disse congela, aí começaram, né, as reações. No governo, óbvio, principalmente aqueles talking heads, aqueles porta-vozes mais histriônicos, não, que a Suprema Corte é de esquerda e eles querem acabar com o governo e nós não vamos reconhecer a Suprema Corte, o que já é, né, não democrático, digamos assim, né? Você não vai reconhecer uma decisão da Suprema Corte, né? E começaram também
reações de quem é contra essa demissão do diretor do Serviço de Segurança, e também de tudo que o Netanyahu tem feito, que eu já vou falar, né, nas instituições, né, toda a limpeza, digamos assim, entre aspas, que o Netanyahu está fazendo nos líderes de certas instituições de Estado, que não são de governo, são de Estado, que estão, enfim, quase como se ele fosse né, todo poderoso que pode tudo no governo, Tipo pode Putin na Rússia, né? não pode. A gente está falando aqui de uma democracia. Ele não pode tomar qualquer decisão que ele quer. Não é isso, é o que ele quer, né? Ele quer chegar a esse ponto que ele toma qualquer decisão. Então, ele está tentando fazer uma limpeza nos líderes de certas instituições para que sejam pessoas ligadas a ele, né? E que aceitem tudo que ele queira fazer, que sejam yes men, que digam yes, sim senhor, né? Então, por um lado, algumas pessoas do governo, né, a Amanda, do próprio primeiro-ministro, estão falando que não vão acatar essa decisão da Suprema Corte de congelar a indicação de um novo diretor do Serviço de Segurança. Por outro lado, está tendo muita reação da sociedade civil contra a demissão do diretor do Serviço de Segurança, e essa possível decisão do governo de não acatar a decisão da Suprema Corte, né? Que seria, na verdade, uma crise institucional, uma crise constitucional, se o governo não acatar o que o Poder Judiciário diz. Né? A gente sempre fala aqui, né, de como a democracia israelense funciona, que a Suprema Corte, na verdade, é o único contraponto que tem o poder executivo e legislativo que se confundem em Israel. Então, não tem como esse poder legislativo e executivo, principalmente, não acatar o que disse a Suprema Corte. Né? A gente acha que no Brasil acho que as pessoas entendem um pouco mais isso desde a época do Bolsonaro. Então, está, na verdade, aí um embate institucional em Israel, e o primeiro-ministro Netanyahu fica o tempo todo puxando a corda para ver o quanto ele pode conseguir tudo que ele quer em termos institucionais. Então, você teve hoje, por exemplo, isso do hoje, tá? Um fórum israelense de alta tecnologia disse que inclui dezenas das maiores empresas de alta tecnologia de Israel, disse que vai fazer uma greve geral se o governo não acatar a decisão da Suprema Corte. O Fórum Empresarial, que representa 200 líderes empresariais, disse que vai também fazer uma greve caso não haja se o governo não acate o que a Suprema Corte diz. 40 prefeituras mandaram uma carta para o governo, para o primeiro-ministro, dizendo para ele voltar atrás, para ele acatar o que a Suprema Corte diz. Né? O Netanyahu não falou publicamente na voz dele, que ele não vai acatar. Ele mandou os seus porta-vozes dizerem, mas ele não falou isso ainda. Então, essas 40 prefeituras mandaram uma carta pedindo para que ele acate. O presidente da Histadrut, que é o maior sindicato de Israel, alertou o governo, talvez, né, esse sindicato ele não está se envolvendo muito com essas questões, mas ele talvez se envolva agora e convoque uma greve geral, não só de tecnologia, alta tecnologia. Quer dizer, então, você está vendo aqui um burburinho, né? Tem uma movimentação enorme aqui em volta dessa questão da democracia israelense. Por quê? Desde 7 de outubro de 2023, o Netanyahu conseguiu demitir vários que a gente chama de gatekeepers, né? São pessoas que são líderes dessas instituições, que não são de governo, mas sim de Estado, e que o Netanyahu, ao demiti-los, quer, por um lado, nomear pessoas mais leais a ele, né? Tudo que o Netanyahu quer é pessoas que são leais a ele, né? E, por outro lado, demitir pessoas que ele considera que são culpados ou são responsáveis pela falha do 7 de outubro de 2023, naquele dia que foi o pior dia da história de Israel, em que toda a segurança do país falhou, os 6 mil palestinos entraram dentro de Israel, invadiram o país, mataram 1.200 pessoas, sequestraram 250,
E foi o caos, né? Quer dizer, na verdade, por 1 ou 2 dias, vários locais de Israel ficaram invadidos sem presença das forças de segurança israelenses. Quer dizer, então foi uma falha enorme do serviço de segurança, do Exército, da inteligência do Exército, uma falha enorme, e também uma falha, sei lá, eu posso dizer isso, também uma falha do próprio primeiro-ministro, que era o cara responsável por tudo isso naquele momento. E o Netanyahu quer, na verdade, jogar a culpa pelo que aconteceu no 7 de outubro só para os líderes militares. Então, todo mundo que é militar errou, é responsável, falhou. Ele, como primeiro-ministro, não. Ele, como primeiro-ministro, não tem que pedir desculpa, não tem que se responsabilizar e não tem que, principalmente, sair do poder. Né? O que ele quer é, na verdade, culpar todo mundo fora ele, pelo que aconteceu no 7 de outubro, todos eles deixarem suas posições, as pessoas que eram responsáveis, né, pela cúpula militar, sair do governo. E ele não, ele como primeiro-ministro, ele quer de todas as maneiras se manter no poder, não abrir uma CPI que inclua a atuação dele como primeiro-ministro nessa falha do 7 de outubro. Ele não quer de jeito nenhum uma CPI, um comitê parlamentar de inquérito, ou um comitê de inquérito, ele não quer. Tudo que ele quer é culpar só a cúpula militar. Então, desde o 7 de outubro, ele conseguiu demitir o ministro da Defesa, Yoav Gallant, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Herzi Halevi, o chefe do Serviço de Segurança agora, o Ronen Bar, o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, que era um cara que estava, enfim, demonstrava empatia com as famílias dos reféns, e demonstrava uma empatia que o próprio primeiro-ministro não demonstra. E o que ele quer, na verdade, e para terminar, né, dessa limpeza, o que ele quer é demitir a procuradora-geral, Gali Barav Miara, que a gente falou bastante sobre essa tentativa de demissão da procuradora-geral de Israel, que é, na verdade, a procuradora-geral de Israel, e, ao mesmo tempo, também ela é defensora pública do governo. Ela tem a posição dela é meio complicada mesmo. Mas ele não pode demitir uma pessoa que não é ligada, quer dizer, ela não é demitível, ela é independente também, assim como o chefe do Serviço de Segurança. E o que ele quer é demitir essa procuradora-geral e colocar alguém da confiança dele como procurador-geral, que vai falar tudo o que ele quiser fazer, ele pode fazer. Ou ele vai legislar uma coisa e a procuradora não só vai defender o governo nessa legislação, como também não vai dizer que é inconstitucional, que o governo não pode fazer isso, porque a procuradora-geral, antes da Suprema Corte, ela diz para o governo, olha, não pode fazer isso aqui, vocês legislaram uma coisa, mas é anticonstitucional, então essa lei não pode, entendeu? Ele quer, então, alguém que deixe passar qualquer lei que ele queira fazer. Tá? E defenda o governo também, caso a Suprema Corte seja provocada contra o governo. E ela já falou, essa procuradora-geral já falou várias vezes que ela não defende o governo em várias coisas que ela não concorda. Não que o governo não vai ter um defensor público, vai ter, mas não ela não vai defender o governo em várias coisas que ela não concorda. Quer dizer, então você tem aqui uma tentativa do Netanyahu de tirar do poder, de tirar da governança esses gatekeepers, essas pessoas que servem como checks and balances, pessoas que servem ao Estado, mas que não concordam com ele em tudo. Ele não gosta, é obstáculo para ele. O que ele quer, na verdade, é reinar, governar com a aquiescência de todas as pessoas, de todas as pessoas em volta dele, que não haja obstáculos nenhum para legislar leis, para decidir coisas, não haja obstáculos nenhum, e essas pessoas todas eram obstáculos para ele. E o último agora, quer dizer, o mais recente é o líder, o diretor do Shabak. Por que especificamente o diretor Shabak? Primeiro, ele era diretor do Serviço de Segurança no dia 7 de outubro. Então, para o Netanyahu, ele tem que ir embora, porque a culpa é dele, e a culpa é de todo mundo menos dele, né, do Netanyahu? Já falei, a culpa é de todo mundo menos do Netanyahu. Então, ele tem que ir embora. Mas o próprio Ronen Bar já tinha dito que ele já tinha se responsabilizado, e já tinha dito que ele vai sair,
mas que ele vai sair aos pouquinhos e que ele vai, enfim, não que os israelenses acreditem que o Ronen Bar é um cara maravilhoso, quer dizer, não tem nada a ver com ele especificamente enquanto pessoa, mas que ele é um profissional maravilhoso que deveria ficar. Não, todo mundo acha que ele errou no dia 7 de outubro, um cara do serviço de segurança não conseguiu prever o que aconteceria no 7 de outubro, tem que ir embora, tem que ser demitido. Só que eles acham que ele tem que ser demitido, ele tem que pedir demissão, ele já falou que iria fazer isso, e não é porque o Netanyahu quer alguém de sua confiança lá, entendeu? Ele, não é para o Netanyahu demitir ele, é para ele pedir as contas sozinho e ter uma troca, né? Uma troca de comando de forma certinha, não dessa forma, né? Então, o resultado é que essa crise constitucional que a gente está chamando, a gente está chegando numa crise constitucional, que é o Supremo vai julgar essa demissão do Ronen Bar e o governo vai ter que acatar ou não, se não acatar é crise constitucional. O governo vai ter, quer dizer, vai ter também outro embate que vai ser a tentativa de demissão da procuradora-geral, que eu falei, também é outra crise institucional se o governo não acatar. E sem contar com uma outra coisa também que pode levar a uma crise constitucional, que é a volta ao governo daquele maravilhoso ministro Itamar Ben-Gvir, que a gente falou tantas vezes dele aqui nos últimos 2 anos, infelizmente, um cara mais extrema-direita possível em Israel, um cara que há poucos anos atrás era considerado pária, era considerado um cara que não poderia nem ser parlamentar, e por causa de artimanhas do primeiro-ministro Netanyahu, ele não só foi eleito para o parlamento, como ele virou ministro de governo, e ministro importante, não é ministro do turismo, é ministro de segurança interna, um cara que lida com a polícia, um cara que foi preso não sei quantas vezes, um cara que tem histórico de incitação contra o Yitzhak Rabin, né, que ele incitava pela violência contra o Yitzhak Rabin, no final acabou acontecendo, que ele foi assassinado. Quer dizer, então, é um cara que era considerado, e continua sendo considerado pelo público israelense, aquém de qualquer possibilidade de ser um ministro. E houve, então, essa devolução de reféns, 33 reféns foram devolvidos desde 19 de janeiro, e por causa do acordo de devolução desses reféns, esses 33, esse cara, o Itamar Ben-Gvir, que é ministro de Segurança Interna, que é contra qualquer negociação com o Hamas, contra a devolução de reféns, contra a devolução de reféns vivos para Israel, ele saiu do governo porque ele era contra esse acordo de devolução dos reféns. Mas ele falou, pode ser que eu volte. E agora, então, ele voltou ao governo, porque Israel voltou à guerra em Gaza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e ele acabou se voltando para o governo e vai voltar a ser ministro de Segurança Interna. E aí a Procuradora-Geral, a Suprema Corte, na verdade, já falou que vai julgar isso, porque ele, primeiro, o Ben-Gvir, quando ele foi anunciado como ministro de Segurança Interna, havia várias promessas que ele deveria cumprir, coisas que ele deveria fazer para ser aceito como ministro de Segurança Interna, um cara com não sei quantas prisões anteriores, uma lista enorme, uma pasta enorme de detenções e prisões anteriores, um cara que é um criminoso, né? Um criminoso. Então, ele tinha, assim, por exemplo, ele não podia interferir na polícia, por exemplo, interferir em termos ideológicos ou em termos de, sei lá, de alguns tipos de instruções que ele não podia dar para a polícia, e ele fez tudo isso, obviamente, ele interferiu, ele nomeou, ele deu instruções absurdas para a polícia. Então, o Supremo, como ele saiu do governo, tudo bem. Agora, voltar, a Suprema Corte já foi provocada a julgar isso, ele pode voltar ou não pode voltar a ser ministro de Segurança Interna. E aí, se o Netanyahu não acatar isso, e ele sair do governo, como é que fica? Enfim, então é uma complicação, são várias coisas que o Supremo agora está estudando, e que a Procuradora-Geral também, e o Supremo também, e que se ele não acatar, são coisas que podem levar a uma crise constitucional. E a sociedade inteira está enlouquecida com isso, porque é como se a base da democracia israelense esteja agora sendo chacoalhada,
pelo primeiro-ministro Netanyahu para conseguir liderar o país sem nenhum obstáculo a seu poder, está acabando com a democracia israelense, e é isso que as pessoas estão conversando, e eu estou escutando isso nas ruas. Tipo, eu vou, sei lá, conversar com pessoas na rua, eu vou conversar com amigos, com colegas, e esse é o papo do corredor, da fila do supermercado é esse. A democracia israelense está em perigo. A gente já tinha falado isso na época também da tentativa de golpe judicial, que também está voltando, né? Mas não só tentativa de golpe judicial. Agora, são essas nomeações, né, essas demissões de pessoas importantes, que são independentes do governo, que são pessoas que lidam com o Estado e que estão sendo demitidas porque não são leais o suficiente ao primeiro-ministro. No caso do Ronen Bar, especificamente, por que o Netanyahu alega, né? Não sei se a Suprema Corte vai aceitar essa alegação, mas alega que ele não confiava, né, nesse chefe de serviço de segurança, e é importante que haja confiança mútua realmente entre o primeiro-ministro e o diretor de serviço de segurança. Ele falou, né, na reunião de governo que aprovou a demissão do Ronen Bar, ele falou que ele não concorda, que ele não confia, né, nesse diretor de serviço de segurança porque ele não alertou ele, o primeiro-ministro, com antecedência do que aconteceria no 7 de outubro, e que ele, inclusive, deixou entender o que é uma teoria conspiratória que está rolando há muitos meses, né, desde o 7 de outubro, inclusive, uma teoria conspiratória absolutamente absurda, um fake news absurda. O Netanyahu deixou entender que ele está, né, aceitando e está, né, reproduzindo essa teoria conspiratória de que o Ronen Bar e o Serviço de Segurança sabia com antecedência de horas do 7 de outubro e não avisou o primeiro-ministro de propósito. Isso aí é só para mesmo manchar o nome do Serviço de Segurança de Israel, dizendo que de propósito eles não avisaram o primeiro-ministro o que ia acontecer no 7 de outubro. Isso é absurdo, absurdo. Tá? Então, o Netanyahu está falando coisas assim, tipo, que são absurdas, que chegam ao ponto de ser teorias conspiratórias para ele alegar por que ele não confia no diretor de segurança, no serviço de segurança. Mas, na verdade, tudo indica que ele não confia realmente no diretor de serviço de segurança que ele está tentando demitir, porque esse diretor de serviço de segurança sabe de vários envolvimentos do próprio Netanyahu e da equipe do Netanyahu com aquele caso do Qatar, por exemplo, que a gente falou do Qatar Gate, de vários assessores do Netanyahu que começaram a receber dinheiro do Qatar por vários anos para tentar limpar a imagem do Qatar no mundo e dentro de Israel em troca de dinheiro. E isso levou, inclusive, ao Netanyahu... Levou não, quer dizer, na verdade, começou com o Netanyahu aceitando que o Qatar enviasse malas de dinheiro para o Hamas por anos, né, o que fez o Hamas se fortalecer, né, economicamente e conseguir fazer seus mísseis e seus túneis e seus planos de terrorismo. Quer dizer, então, esse líder do Serviço de Segurança começou a pressionar, ao que tudo indica, o Netanyahu, falando, olha, você também é responsável. Você não só aceitou que o Qatar se envolvesse com essa questão do Hamas, como se envolvesse no seu próprio gabinete. 3 assessores do Netanyahu estão ligados a essa questão do Qatar. E a gente falou um pouco desse assunto do Qatar Gate aqui no Expresso, algumas semanas atrás. Eu botei dúvidas, se eu mesma falei, não sei se realmente alguma coisa, se não é uma tempestade em copo d'água, mas ao que parece não é tempestade em copo d'água, é realmente mais complicado e mais profundo do que eu imaginava. E então o Netanyahu meio que para tirar, né, para que esse diretor do Serviço de Segurança não contasse publicamente tudo que ele sabe, ele demitiu o diretor do Serviço de Segurança. Assim, é incrível que a gente perceba quantas linhas vermelhas o Netanyahu está passando. Quantos limites ele está ultrapassando na tentativa dele de talvez se transformar em Donald Trump. Talvez se transformar em um cara que manda
no parlamento, manda não sei aonde, manda para uma corte, faz tudo o que ele quer. O Trump está nesse momento agora, né? O Trump manda no Congresso, no Senado americano, ele tem maioria na corte lá. Quer dizer, então ele está tentando. O Netanyahu parece que voltou dos Estados Unidos depois que ele foi recebido pelo Trump, animado com a possibilidade dele ser um Trump israelense. Ele já tenta ser há muito tempo, mas que a democracia israelense é um pouco diferente da democracia americana, e ele está tentando chacoalhar a democracia israelense, que nessas horas a gente percebe o quão frágil é, sabe? O quão frágil é a democracia, não só nos Estados Unidos, como aqui, como no Brasil. Se você é um cara com má intenção, você é um líder com má intenção, e você vai com toda a sua força contra essas instituições, você às vezes consegue quebrar essas instituições, e você consegue quebrar a democracia. A gente viu, né, na Europa, em vários lugares, como a Hungria, a Turquia, que estão passando por esse processo também. Então, o Netanyahu realmente parece que ele está imbuído do desejo de se transformar no Trump israelense. Inclusive, ele tuitou, só para terminar, ele tuitou essa semana em inglês, na conta do X, né? Na conta do X do governo, não era a conta do pessoal dele, não. A conta do X do governo israelense, ele publicou um tweet em inglês. Eu vou mostrar, vou pedir para você mostrar. Na verdade, não é esse, porque esse ele foi causou tanto estrago, né? Tanto comoção esse tweet que ele publicou, que ele apagou, depois publicou de novo em hebraico na conta pessoal dele. Esse já é o da conta pessoal dele, mas é o mesmo texto que ele tinha publicado em inglês aqui é a tradução, tá? Mas ele tinha publicado em inglês na conta pública do primeiro-ministro. Depois ele apagou, porque deve ter foi errado ou não foi errado, não sei, né? E aí ele publicou em hebraico na conta dele, eu fiz a tradução em inglês aqui para vocês verem. Né? Então, ele diz aqui no post dele, tanto na América quanto em Israel, quando um líder forte da direita ganha uma eleição, o Deep State é aquela coisa, né? Eles, né? Aquele é o Estado. Como é que fala Deep State no Brasil? Estado profundo, Estado paralelo, né? Sei lá, né? Todo mundo, o pessoal todo que é contra a direita, né? O Deep State está a serviço da esquerda perversa, não, perverte a justiça, o sistema de justiça, para tirar a vontade do povo, né? Para colocar a vontade do povo em seu poder, talvez. Eles não vão conseguir, não vão ganhar nem em Israel, nem nos Estados Unidos, nem na América. Nós estamos juntos aí fortes, tá? Quer dizer, ele adotou a fala do Trump de que existe um deep state, de que existe aí uma conspiração da esquerda para derrubá-lo, que é o que o Trump fala o tempo todo. Se ele não ganha alguma coisa, ele não consegue alguma coisa, é uma conspiração da esquerda. Se ele consegue... Inclusive tem um fundo antissemita também, né, Dani? Com que os judeus certeza! controlam A base disso é os protocolos do Sábio de Sião. Quem começou com isso foram os russos, quando escreveram o protocolo do Sábio de Sião no século XIX, como se existisse aí todo um grupo manipulando o mundo em sua direção, não sei o quê, que é sempre os judeus. Sempre os judeus. Agora, é engraçado você ver o primeiro-ministro de Israel adotando essa mesma linguagem. Adotando essa linguagem de conspiracionista e de protocolos do Sábio de Sião, que existe um grupo que é o Deep State tentando controlar e tentando derrubar. O cara é primeiro-ministro há 16 anos. Esse grupo aí é muito ruim, né? Muito burro, porque há 16 anos não consegue derrubar o primeiro-ministro que foi eleito não sei quantas vezes. Quer dizer, como que você diz que tem um Deep State querendo retirar você do poder, querendo te derrubar do poder, e você há 16 anos está no poder? Não faz o menor sentido. Né? Então, eu quero mostrar o vídeo, que ele fez um vídeo em hebraico, meio que contando essa história do Deep State, não sei o quê, e ele, na verdade, consegue convencer só quem quer ser convencido. Põe aí o vídeo, que aí eu vou tentar traduzir um pouquinho. בעצם. מה הם באמת רוצים? רוצים שאני והממשלה נהיה עציץ. Tem um coração palestino aí do lado. מה זה דיפ סטייט?
הדיפ סטייט זה Deep State. שכמעט ולא מתחלפת, שהיא יושבת עמוק בתוך הממשל הישראלי, והיא מחליטה שהיא יודעת יותר טוב מה שהבוחרים רוצים. Pode tirar. Ele fala, o que é o Deep State? Deep State são os, sei lá, diretores que nunca trocam dos lugares, das autarquias, das instituições, que nunca se trocam e que ficam decidindo as coisas em vez do eleitor. O eleitor decidiu que eu sou eleito e esses caras ficam tentando que eu não consiga fazer o que eu quero. Enfim, é um palavreado, né? É um contexto verbal, né? É um campo semântico usado pelo Trump agora, usado pelo Bolsonaro e nas pessoas em volta dele também. Quer dizer, de que você, na verdade, está sempre lutando contra um inimigo invisível que está tentando tirar você do poder. E não é que você está lutando. Não é que você está sendo observado, né? ou tendo que lidar com a democracia. Né? Certas coisas você não pode fazer, porque existem outros poderes, porque existe uma Constituição, porque existem leis, então você não é um líder todo-poderoso. Né? Em vez de dizer eu não posso fazer certas coisas porque a Constituição não aceita, né? Não diz, ou as leis não concordam, quer dizer, as leis do próprio país, né? É mais fácil você dizer que existe uma cabal de esquerdistas que manipulam a sociedade e que não querem deixar eu fazer o que eu quero. Tá? Então, é isso que o Netanyahu está adotando como publicamente e de forma aberta como a sua narrativa de por que ele está querendo demitir essas pessoas todas. Porque são todos esquerdistas, todos tentando controlar, todos querendo tirar o voto do povo e não sei o quê. Para terminar, eu quero que você mostre aí, na verdade, fizeram uma pesquisa sobre quantos israelenses concordam com a demissão do diretor do Serviço de Segurança e quantos não concordam. Essa foi uma pesquisa de ontem, quinta-feira, dia 20. 46% são contra a demissão do Ronen Bar e 31% são a favor. Quer dizer, você tem aí mais pessoas, quase metade do público, que é contra a demissão do Ronen Bar e 31% que apoiam. Depois teve uma outra também, não sei se eu mandei para você, mas teve um outro também que acho que eu joguei fora, que perguntaram quem que você confia mais, em quem você confia mais, no Ronen Bar ou no Netanyahu, e era 51% confiam mais no Ronen Bar e 25% ou 26% no Netanyahu. Quer dizer, você vê que, na verdade, o Netanyahu está sendo apoiado apenas pelo seu núcleo duro, algo em torno de... É isso aí. Essa aí estava no canal. Não, acho que é esse aqui que na verdade, que eu queria mandar. Esse aqui quem, você é a favor da demissão? Eu acho que o outro eu errei, na verdade, desculpa. Esse que é o certo. Quem é a favor você é a favor da demissão do diretor do Shabak? Aí 51% dizem que são contra e 32% são a favor. Quer dizer, a gente vê que você tem aqui um terço, né, entre 25% e 30%, que são a favor de tudo que o Netanyahu fala. Netanyahu falou, sim, senhor, o chefe mandou. Mas que a maioria do povo israelense, do público, 51%, são contra a demissão do diretor do Serviço de Segurança, que é visto aqui como um dos, como eu falei, gatekeepers, uma das pessoas que são leais ao Estado e não a um governo específico. Né? As pessoas ainda têm confiança, muito mais. Teve uma outra pergunta também que eu não botei aí, tem uma outra pergunta, em que instituição que você confia mais? E a primeira instituição que, sei lá, quase 80% dos israelenses confiam no Exército, o segundo lugar está Serviço de Segurança, essas instituições, as pessoas confiam nelas ainda, né? Eu espero que ele não consiga acabar com essa confiança do público, né, nessas instituições. E o último lugar era, óbvio, o governo com 23%. Que você confia no governo? 23%, você tem que confiar. Entendeu? Quer dizer, então, na verdade, você tem aqui uma tentativa novamente do Netanyahu de voltar com força total para chacoalhar a democracia israelense e o povo israelense
em sua grande maioria, contra isso, voltando a sair, né? Nunca deixou de sair, mas aumentando as manifestações nas ruas, aumentando a pressão popular contra essas tentativas do Netanyahu, a ponto de que, infelizmente, o Aaron Barak, que foi o diretor da Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte há algum tempo atrás, um advogado juiz, né, muito conhecido aqui, muito respeitado, dizendo que ele teme uma guerra civil. E já me perguntaram, acho que quando eu estive no Brasil, né, quando a gente fez também as palestras que eu fiz no Brasil, me perguntaram, vai ter guerra civil, não sei o quê. E eu falava, não tem clima de guerra civil aqui em Israel, não tem. Mas você ouviu a Aaron Barak dizendo que ele tem medo que em algum momento chegue a uma guerra civil? Eu fiquei chocada, e todo mundo ficou chocado, que existe alguém em Israel que já começa a falar nesses termos. Quer dizer, então o Netanyahu está levando Israel para isso. O Netanyahu está levando Israel para crise constitucional, polarização como nunca, a minoria aceitando tudo que ele fala, mas a maioria contra, e mesmo assim ele fazendo as coisas, e no final das contas, quem sabe, uma guerra civil. É horrível dizer isso, mas é o que está sendo discutido nesse momento. A gente viu cenas lamentáveis desses protestos, né, Dani? Inclusive, Yair Golan, presidente do Partido dos Democratas, que fez parte do governo Bennett Lapid, ele foi agredido por um policial, né, tomou um empurrão, acabou caindo durante a manifestação em Jerusalém, pessoas também com Das famílias dos reféns. cartazes, né, com o nome dos reféns, sofrendo a repressão policial. Então, amanhã, né, que normalmente os grandes protestos na época da reforma judicial eram os sábados e com a questão dos reféns também se passaram a ser os sábados, tá marcado algumas manifestações, né, acabei de ver aqui no Twitter do Yair Lapid, que é o líder da oposição no Parlamento de Israel, convocando as manifestações, outras lideranças também, e eu fico pensando, assim, às vezes as pessoas, né, imagina se o diretor da CIA, né, igual você falou, da ABIN, fala que o presidente, tentando fazer os paralelos, assim, com o Brasil, com outros lugares, para a gente tentar encontrar, fala que o presidente não é confiável, né, ou envolvendo algum escândalo, e tem toda essa situação que a gente falou na semana passada, envolvendo o Catar. Então, são várias camadas de uma crise institucional, né, que esses governos, tanto alinhados à extrema-direita, né, como é o caso do Trump, do Erdogan, mas a gente vê também governos aliados à Rússia e à China, como o caso da Venezuela, aqui na América Latina, por exemplo, que o primeiro lugar que esses governos autoritários, esses governos antidemocráticos, né, que atacam, é justamente a Suprema Corte, né? Que com a Suprema Corte, que cumpre o papel numa democracia liberal de fazer o contraponto, a mediação e a separação dos poderes, você aí pode passar, igual o ex-ministro aqui do governo Bolsonaro, né, Passar falando boiada. ali, vazou passar a boiada, É. né? E aí passar a boiada, e aí hoje começa de uma facção religiosa na sua coalizão, né, de verba para este voto, de não ir para o exército, que amanhã começa a mexer em dispositivos legais, na forma que a eleição é organizada, e aí quando você não tem uma representação democrática e não tem uma separação de poderes, aí é muito complicado para a gente considerar uma democracia esse lugar e é isso, né? Você vê a Rússia, por exemplo, que oposições democráticas, liberais são agredidas, são perseguidas pelo governo Putin. Não é à toa que tem, parece, uma relação, sinto uma coisa ali meio de masculinidade também ali do Trump com o Putin, com o Netanyahu, né? Dessa coisa, desse poder. E, Dani, dentro de tudo isso, dentro de todos esses conflitos internos que Israel, né, esses debates internos que Israel vem enfrentando, além disso, e aí já puxando o gancho para o segundo assunto dessa edição do Expresso, a gente tem a volta da guerra em Gaza. 2 semanas depois do fim da primeira fase do acordo de devolução dos reféns, o governo decidiu recomeçar a guerra em Gaza. E qual foi o objetivo? Por que isso foi decidido, né, atacar a faixa de Gaza? E também como o público, como a população de Israel está encarando
o retorno dos combates em Gaza, né? Então, questões internas e externas também, dá para dizer assim, que Israel agora está enfrentando. Isso sem falar os Houthis que voltaram a jogar foguete 4 da manhã contra Israel, né? Hoje também os palestinos lá do Hamas voltaram a atacar também Ashkelon. Ontem teve sirene novamente, depois de 2, 3 meses, teve sirene em Tel Aviv, teve sirene no país todo, na verdade, em todo o centro do país, teve às 4 horas da manhã dos Houthis, quer dizer, a gente voltou à guerra também em Israel, não fala guerra em Gaza, parece que não tem nada acontecendo em Israel, mas também tem, obviamente, em Gaza mais, mas também tem aqui. Como tudo está interligado, né? Tudo tem a ver com isso que a gente estava falando da questão política. A questão política e a questão militar aqui em Israel, em geral, estão interligadas, mas nunca tanto quanto nesse momento. Né? Nesse momento é o auge dessa interligação entre as duas coisas. Né? Quais seriam as motivações? Né? Por que Netanyahu ordenou, pediu ao governo e ao exército para voltar a atacar a faixa de Gaza, a entrar, inclusive não começou só ataques aéreos, a gente tem agora também entrada de terrestre de soldados novamente dentro da faixa de Gaza, que tinham saído como parte, né, da primeira fase daquele acordo de devolução dos reféns. Né? Israel tinha saído quase completamente da faixa de Gaza, agora começou a voltar de novo a infantaria, já de novo Israel começou a avisar palestinos de vários lugares para sair, porque eles vão atacar, porque o exército vai atacar, a força aérea vai atacar. Já teve centenas de mortos, a gente não sabe quantos mortos entre os palestinos nos últimos 2, 3 dias. O Hamas fala algo em torno de 400, a gente nunca acredita nos números do Hamas, mas a gente também não sabe quem são esses 400, mas certamente tem não envolvidos no meio, certamente tem civis no meio, infelizmente. E Israel voltou, então, aos seus ataques. Qual é a motivação para isso? Né? Quer dizer, você pode dizer, não, o Hamas, que é o que o governo, né, o que o pessoal mais da direita que apoia o Netanyahu diz, e o próprio Netanyahu, não, a gente voltou porque a gente está tentando negociar mais retorno de reféns, eles não estão querendo, eles querem outra coisa, e eles estão se sentindo muito, o Hamas está se sentindo muito, né, tipo, posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho aqui uma carta na mão, a minha carta, o AIS na mão são os reféns, então enquanto eu não devolvo os reféns, Israel não vai atacar, e a gente vai conseguir o que a gente quer, a gente vai conseguir voltar a ter nossa força e atacar Israel de novo. Enfim, é o que o primeiro-ministro alega para voltar à guerra em Gaza. Né? Inclusive, eu contei a bola para mim mesma, eu falei para ninguém, mas para mim mesma, no começo da semana, quando começou a circular informações e algum desses porta-vozes do governo começou a dizer, isso aí começou a sair na imprensa, algumas informações de que Israel tinha relatórios de que o Hamas estava se preparando para fazer um novo 7 de outubro já nos próximos dias, estava se preparando para invadir de novo os kibutzim na fronteira com Gaza, e que então o primeiro-ministro resolveu convocar toda a cúpula militar e do gabinete de segurança para ver o que ia fazer. Eu não sei se é verdade esse negócio de relatório de que vai iminentemente, vai ter um ataque iminente. Eu acho que isso aí é mais uma cortina de fumaça, né? Ou uma maneira de dizer, por isso a gente resolveu voltar, né? Quer dizer, uma alegação de motivação. Não sei se é verdade, mas eu achei esquisito, porque começou a sair muito rapidamente em vários locais diferentes, informações, parecia uma coisa muito bem coordenada, que o Netanyahu já sabia que ia voltar aos combates e 1, 2 dias depois começou a plantar na imprensa essas informações. Tá? Eu não sei se é plantado mesmo ou não, até agora não ouvi ninguém dizendo que não é verdade, mas a gente sabe o que aconteceu também naquela estrada Filadélfia, né, há um ano atrás, quando Israel ia atacar Rafah, né, e aí o Netanyahu dizia que a alegação é porque tinha milhares de túneis na fronteira entre Gaza e o Egito, e que eles estavam se preparando para levar os reféns pela fronteira e sumir com os reféns e levar os reféns para o Irã, não sei o quê, e são informações que hoje a gente sabe que são falsas, que não tinha nunca essa informação, e que a presença israelense nessa estrada do Filadélfia, que é a estrada na fronteira entre Gaza e o Egito, sim, é importante, sim, Israel deveria estar presente lá, mas não tem essa importância toda. Não tem milhares de túneis na fronteira, parece que não tem nem dezenas
de túneis, ou até menos do que uma dezena. Deve haver alguns túneis, mas o governo egípcio falou não tem, a gente acabou com esses túneis há muito tempo. Parece que, então, foi, na verdade, uma coisa orquestrada para que houvesse a opinião pública ficasse a favor da não retirada de Israel, das tropas israelenses, e com isso houvesse uma problemática na negociação de devolução dos reféns. Quer dizer, é tudo muito ligado aí, mas com certeza com o objetivo de arrebatar a opinião pública em seu favor. Nesse caso, parece a mesma coisa. Parece que houve aí objetivo de amedrontar, na verdade, o público israelense e afirmar que, por causa disso, a gente tem que voltar agora aos combates. Ninguém que eu conheço está falando, que eu tenho ouvido, né, nas televisões e nos rádios ou conversado, diz que havia essa eminência, essa coisa tão óbvia que agora é urgente, a gente tem que voltar. Né? Me pareceu algo orquestrado. Então, quais foram as motivações verdadeiras, então, já que isso foi meio, né, essa urgência foi meio orquestrada? Primeiro e principal, a votação do orçamento na semana que vem. Semana que vem, final de março, como a gente tem falado aqui, tem que ter a votação do orçamento do país. Se não tem, pela lei aqui em Israel, se um governo não consegue aprovar até 31 de março o orçamento para aquele ano, o governo cai. E são convocadas novas eleições. E o Netanyahu estava sendo muito pressionado pelos ultra-ortodoxos, que são partidos que têm, se ele perder os votos dos ultra-ortodoxos, o governo cai, o governo não consegue passar esse orçamento, e sem o Ben-Gvir no governo, que também são várias cadeiras importantes, o Netanyahu estava tendo que pagar muito, né, de verbas parlamentares, né, verbas do orçamentárias, para os ultra-ortodoxos, para eles aceitarem votar a favor do orçamento. E, mesmo assim, o que os ultra-ortodoxos querem, que os Haredim querem, é que o Netanyahu os isente do serviço militar. A gente tem falado bastante disso também. A maior exigência dos ultra-ortodoxos é que eles não vão para o exército. E isso aí é muito complicado, e como o Netanyahu não conseguiu até agora uma lei que os isente de ir para o exército, então os Haredim estavam ameaçando. Se você não fazer essa lei até o final de março, ou não prometer para a gente não sei o quê, ou não passar para a gente milhões de não sei o quê, de dinheiros para os nossos yeshivot, ou o que quer que seja, a gente não vota pelo orçamento, o governo cai. Para evitar isso, o Netanyahu teve que trazer de volta para o governo o Ben-Gvir. Então, fez, na verdade, tudo que o Ben-Gvir pedia. Demissão do Ronen Bar. Era uma das coisas que o Ben-Gvir exigia. E o Netanyahu fez. Trazer de volta o Ben-Gvir para ser ministro de Segurança Interna de novo. O Netanyahu fez como o Ben-Gvir queria. E o Ben-Gvir voltou para o governo. Quer dizer, para ver como está tudo ligado, a gente falou, né, da demissão do Ronen Bar e agora da questão da guerra. Por que voltou a guerra? Era outra exigência do Ben-Gvir. O Ben-Gvir exigia que Israel voltasse à batalha na faixa de Gaza e não negociasse com o Hamas e dane-se os reféns. Morreu. Essa é a posição do governo Ben-Gvir e ele não esconde. Né? E ele está falando com o Netanyahu, se eu fizer o que eu mandar, minhas exigências, eu volto para o governo e aprovo, te ajudo a aprovar o orçamento. E o seu governo não cai, porque a coisa mais importante para o Netanyahu, acima de qualquer coisa, é permanência no poder. É que seu governo não caia. Então, tudo está entrelaçado. Quer dizer, a motivação da volta agora, nesse momento, e do fim das negociações dos reféns, daqui a pouco eu vou falar dos reféns, né, qual é a influência disso neles, nos reféns, é política. Ele, para manter seu governo no poder, para aprovar o orçamento semana que vem, teve que fazer tudo que o Ben-Gvir me mandou, incluindo a demissão do Ronen Bar, incluindo a volta dos combates na faixa de Gaza. Então, não sou eu que estou dizendo aqui, é a análise de muita gente, é a análise de muitos especialistas internos, gente que entende disso muito mais do que eu, obviamente,
de que a prioridade é a manutenção dele no poder, e essa é a motivação para a volta dos combates na faixa de Gaza. Agora, não sei quanto tempo que ele vai conseguir manter essa volta dos combates, principalmente porque muitos reservistas que lutaram quase um ano, ou mais de um ano, como reservistas, e deixaram suas famílias para trás, deixaram seus negócios para trás, faliram, não viram seus filhos durante mais de um ano, porque foram lutar na faixa de Gaza ou no Líbano, vão ser agora chamados de novo para fazer reserva, né? Porque tem uma falta de soldados combatentes. Israel não tem um número ilimitado, Israel é um país muito pequeno, não tem um número ilimitado de soldados para lutar na guerra. Não existe. Essa guerra é a guerra mais longa que Israel jamais lutou na história. A guerra mais longa tinha sido um mês. Tá? A gente está falando aqui de 1 ano e meio já. E os ortodoxos não vão para o exército, né? Por enquanto ainda não vão. Então, sobra para quem, enfim, para quem não é ortodoxo. Então, que é a grande maioria, né? Os Haredim são 12%, 13% da população só. Mas isso impacta muito. E junto com essa questão da demissão do Ronen Bar, tentativa de demissão da Procuradora-Geral, essas demissões que eu falei, esse puxar da corda da democracia, muitos reservistas já começam a dizer que eles não vão voltar a combater. Algo que não aconteceu depois do 7 de outubro. Depois do 7 de outubro, o apoio popular à guerra era enorme. Era 100% quase. Quase todos os israelenses, direita, esquerda, até árabes, e todo mundo era a favor que Israel tinha que guerrear contra o Hamas. Foi casus belli o que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023. Todo mundo era a favor da guerra. E agora, não é todo mundo que é a favor da volta da guerra. Todo mundo, inclusive, pensava que tinha acabado. Que, a partir do acordo de devolução dos reféns, tinha acabado a guerra, na verdade, na prática. Ninguém imaginava que ia voltar. Quer dizer, imaginava que existia possibilidades, mas esperava que não. Né? Tinha expectativa, tinha esperança de que isso não aconteceria. E agora que o Netanyahu decidiu voltar à guerra, por esses motivos que eu te falei, porque se voltasse à guerra porque o público israelense realmente acreditasse que é necessário voltar à guerra, tudo bem. Mas a maior parte do público israelense não acredita nas motivações do Netanyahu. A gente viu as pesquisas de opinião. Não acredita no governo, não acredita nas motivações do Netanyahu. E um reservista que já lutou mais de um ano, perdeu amigos, perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu um olho, perdeu seu negócio, não vê seus filhos há não sei quanto tempo, porque são reservistas, são pessoas que saíram do serviço militar com 21, 22 anos e estão lutando com 40 anos de idade. Eles vão voltar a lutar sem acreditar que seja realmente necessário, sem acreditar que o motivo para eles estarem lutando e colocando suas vidas em risco é para manutenção do poder do primeiro-ministro. Então, tem muitos reservistas que já estão começando a dizer que não vão lutar, e certamente o primeiro-ministro vai começar uma campanha chamando esses reservistas de traidores da pátria. Traidores da pátria. Vai ser assim, tenho certeza. Estou cantando a bola já. O que é um absurdo, porque estão lá. E o filho do Netanyahu, que poderia estar lutando, está morando em Miami desde 7 de outubro de 2023. Não pegou em arma uma vez. E ele vai dizer que os reservistas que lutaram para caramba, perderam amigos, perderam membros e perderam seus negócios, eles são traidores porque não querem voltar a lutar, porque não acreditam nas motivações da volta da guerra. Então, é terrível. A gente não sabe o que vai acontecer. E os reféns? Com a volta, né, dos combates, os reféns, obviamente, estão em segunda, ou, sei lá, se tem alguma prioridade para trazer os reféns de volta. Ou alguém acredita que realmente a inteligência do Exército sabe exatamente onde os reféns estão e não vai atacar onde os reféns estão. Uma pesquisa, uma matéria do New York Times essa semana, que eu não sei se é verdade ou não, mas é o que o New York Times diz que 41 dos 251 reféns que foram feitos no dia 7 de outubro de 2023 foram sequestrados com vida e morreram na faixa de Gaza. 41. Desses 41, alguns foram por ataques israelenses. Ataques de próprio Israel atacando locais lá da faixa de Gaza.
Tá? Não é, Israel fala que não teve ninguém que morreu, tá? Apesar de que a gente sabe de pelo menos 3, né, que foram mortos por engano, que conseguiram fugir e saíram correndo com bandeira branca e que os soldados ficaram com medo e mataram. Então a gente sabe que teve alguns soldados mesmo a gente sabe que teve muitos soldados que morreram por fogo amigo, pelos próprios colegas que não conseguiram identificar que eram soldados. Então, primeiro, voltar à guerra coloca os reféns em perigo, os 59 reféns que ainda estão na faixa de Gaza, sendo que desses, pelo menos 22 estão vivos. Esses 22 agora estão sua vida em perigo por causa da volta dos combates, e não só porque podem ser atingidos pela Força Aérea Israelense, mas também porque a gente sabe, pelos relatos de reféns que voltaram nessa última devolução de reféns, que toda vez que Israel fala alguma coisa que os guardas lá do cativeiro não gostam, ou ficam putos, ou alguma coisa aconteceu, não sei o quê, a volta da guerra, quem paga o pato são os reféns. Os guardas entram nas celas onde estão os reféns, que já estão sendo torturados e passando fome e em condições terríveis, os guardas entram e batem nesses reféns. A gente tem várias informações de reféns que foram surrados depois que aconteceu alguma coisa que o Hamas não gostou. E um deles foi o Eli Sharabi, que eu quero só terminar, então. O Eli Sharabi, que a gente falou dele, que é um cara que perdeu a mulher e as 2 filhas no dia 7 de outubro, foi sequestrado, voltou como se tivesse saído de um campo de concentração, e ele relatou isso, que um dia que um guarda lá do Hamas recebeu uma informação que não gostou, entrou, bateu nele para caramba, quebrou todas não sei, mas quebrou várias costelas dele, e bateu nele, e que os reféns são os primeiros que pagam o pato de coisas assim. Então, essa semana, o Eli Sharabi foi na ONU e deu um depoimento na ONU. Eu até mandei um videozinho do depoimento, a gente pode ver só um pouquinho, mas ele falando que ele de como foi terrível, né, os mais de 15 dias que ele passou na ONU. Bring them all home. Now. Released in a hostage exchange just 6 weeks ago, Eli Sharabi was a shell of himself, held for 491 days, sharing that he was chained, starved, beaten, and humiliated by his captors. Captive in the darkness, isolated from the world by Hamas terrorists. They took pleasure in our suffering. I survived on scraps of food, with no medical attention and no mercy. Acho que você pode parar, ele fala bastante aí, a gente já está com 1 hora aqui, pode parar. Só para dar acho que a coisa mais importante que ele falou na ONU foi que a ajuda humanitária, que a ONU tanto fala, que Israel tem que dar ajuda humanitária, não sei o quê, ele falou que a ajuda humanitária, o Hamas roubava continua roubando, tem que está entrando menos ajuda humanitária, mas que o Hamas rouba toda a ajuda humanitária, fica comendo na frente deles sem dar para eles, e não dava a ajuda humanitária para as pessoas, para os civis na faixa de Gaza, que toda a ajuda humanitária era roubada pelo Hamas, que ficava lá vivendo como reis enquanto as pessoas passavam fome. E ele não está falando de pessoas, refém, palestinos na faixa de Gaza, passando fome porque o Hamas roubava a ajuda humanitária. Então, para explicar para a ONU, para mostrar para a ONU que essa coisa de tem que mandar mais ajuda humanitária e que tem fome na faixa de Gaza, tem fome porque o Hamas pega o dinheiro e a ajuda humanitária, a gente sabe disso antes da guerra, né? Que toda a ajuda de dinheiro, milhões, trilhões, não sei quantos de dinheiros que a Europa, os Estados Unidos e não sei o que mandaram para os palestinos, na Cisjordânia também, e na faixa de Gaza, a corrupção é enorme. Também na Cisjordânia, esse dinheiro vai 80% para a mão dos dirigentes que ficam ricos e o resto do povo fica ver navios, né, sem ver nada. Então, ele deixou isso bem claro no próprio palco da ONU para eles ouvirem. Não sei o quanto disso vai realmente entrar, né, na cabeça do pessoal da ONU, para eles entenderem com quem eles estão lidando, né?
Essa imagem do El Sharabi saindo do cativeiro do Hamas, óbvio que todas as imagens, todos os reféns, é um show de horrores, mas eu acho que essa dele, assim, você vê o antes e o depois, como que ele ficou, eu acho que foi uma das que mais me impactou, assim, né, de todas que eu vi, porque né, esses relatos do que eles passaram, né, das condições do cativeiro, sem luz do dia, lugares, né, os túneis baixíssimos, quando muito, né, Dani, uma pita, né, um pão sírio, Acorrentado, por mais de um ano, acorrentados. Aí tem sendo 22 ainda. espancado. Tem 22 É, ainda lá nessas condições. e aí pensa nisso, né, 22 reféns ainda, os ataques retomam, né, quando eu vi a notícia, né, do retorno dos ataques, eu pensei justamente nesses depoimentos dos reféns que falaram quando Israel intensificava os ataques, ou mesmo quando o Ben-Gvir fazia declarações, né, relacionadas à questão de Gaza, que as torturas aumentavam, né, porque hoje praticamente é a carta na manga que o Hamas tem são os reféns israelenses, né? E Dani, falando em reféns, indo para o terceiro assunto, né, que assim, não tem não tem muita ligação com os reféns, mas também tem a venda da empresa israelense de alta tecnologia Viz para o Google. No maior exit da história de Israel, a empresa controladora do Google, Alphabet, anunciou na terça-feira a compra da empresa de segurança cibernética Viz, fundada por Israel, e, pasmem, 32 bilhões de dólares foi o preço dessa venda. E, Dani, o que que isso quer dizer? Como que essa notícia aí, a gente, né, desde as manifestações contra o golpe judicial, tinha enfraquecimento da tecnologia ou fuga de cérebros em Israel, e qual a importância dessa notícia da venda dessa empresa para o Google? Pois é, essa empresa Wiz, ela é uma empresa de cloud, né, de nuvem, né, uma empresa de segurança em cloud, em nuvem. A gente sabe que hoje em dia todas as informações que a gente coloca no nosso computador, ou que grandes empresas, né, tentam, né, armazenar, é armazenado em nuvens, né? E tem que ter uma segurança nessas nuvens para exatamente não ter hackers que consigam entrar nessas nuvens e roubar informações. A Wiz é uma empresa de segurança de nuvens. E realmente a Google... a Google já tentava comprar essa empresa já há um tempão, tentou no ano passado, há um ano e meio, comprar por 23 bilhões, a empresa não aceitou, agora por 32 bilhões, né? Então foi um ano e meio depois, aumentou bastante o preço. E é a maior, na verdade, compra, né, de empresa aqui em Israel em toda a sua história. Antes tinha tido a Intel, que tinha comprado a Mobileye por 15 bilhões, isso foi em 2017. E a própria Google também, acho que nunca comprou, foi a maior aquisição da Google, porque a Google comprou a Motorola Mobility por 12 bilhões em 2012. Né? Quer dizer, então você tem aqui realmente um acordo enorme, vai entrar muito dinheiro no caixa de Israel de impostos, né? desse exit. E muita gente está dizendo, isso aí é uma prova de que, apesar da guerra, apesar da confusão política, a alta tecnologia em Israel continua com toda força e a proeza tecnológica israelense, a gente sabe o que aconteceu lá com o Hezbollah, com o negócio dos pagers, né, que é a proeza tecnológica de Israel, tal e tudo. Mas a gente não pode... e realmente é um exit maravilhoso, né, principalmente para os funcionários da empresa que vão ganhar muito dinheiro, mas a gente não pode deixar de falar de que, na verdade, não é muito assim, que a gente tem... os números estão sendo publicados, mostram que há um aumento de empregos, quer dizer, a diminuição de empregos na alta tecnologia, muita gente procurando emprego, muita gente sendo demitida, de empresas como o Intel também estão sendo demitidas, que hoje em dia, para você se recolocar no mercado de trabalho em Israel, depois de ser demitido, pode levar mais de um ano, e que são um monte de gente disputando cada vaga. Quer dizer, que então a situação do mercado de alta tecnologia em Israel não é tão boa quanto parece por esse exit, mas
certamente é uma boa notícia para os cofres israelenses e também para o ego, né, do pessoal da alta tecnologia. Agora, como tudo aqui é interligado, como a gente tem falado desde o começo, o pessoal, né, o grupo que criou a Wiz, eles, principalmente um dos cofundadores, o Asaf Rapoport, eles são ferrenhos apoiadores da devolução dos reféns, de um acordo que traga os reféns de volta, e são abertamente contra esse governo. Inclusive, eu acho que eu mandei uma foto para você, mostrando que eles colocaram um anúncio na principal rodovia aqui de Israel, falando que a Wiz apoia a devolução dos reféns. Aqui, ó. Está escrito em hebraico, só um acordo... Só um acordo é um importante de verdade. Quer dizer, que eles mostrando que eles são a favor, só um acordo de devolução dos reféns é importante mesmo. Quer dizer, que a prioridade é a devolução dos reféns, a prioridade não é a continuidade do governo, mas sim a volta dos reféns que foram libertados, que foram sequestrados, que só assim Israel vai ganhar a guerra, vai vencer a guerra. A ideia de que Israel vai vencer a guerra totalmente contra o Hamas, quando o Hamas sumir da face da terra, ou sumir da faixa de Gaza, isso é uma ilusão, que, na verdade, a vitória israelense é a volta dos reféns que foram sequestrados no dia 7 de outubro. Então, novamente, para terminar aqui esse círculo, a gente falou aqui de política, de guerra e de economia, tudo se interliga em Israel em 2025. Está tudo ligado um ao outro e tudo bem polarizado e bem em convulsão aqui em Israel. E a velocidade que as coisas mudam, as coisas acontecem. A gente fez um Expresso na semana passada e faz hoje, e aí parece que já passou um mês. O Henrique até brincou em um desses encontros, né? Ele fala, nossa, eu estou há 3 dias aqui no Brasil e já aconteceu um monte de coisa em Israel, já tem atualização do Catar, já tem essa história do Ronenbar, e a gente, por isso a importância de estar aqui toda semana, né, Dani, comentando, atualizando, e é isso que você falou, falar de tecnologia, falar muitas vezes de cinema, de arte, de cultura, de música, de Eurovision, né, que a gente esse ano vai trazer bastante aqui, a gente trouxe na semana passada e vai continuar trazendo, que essas coisas, né, estão sempre conectadas. Então, quero agradecer a Dani por mais uma semana estar comentando e nos atualizando aqui no Expresso Israel. Agradecer também a você que chegou aqui até o final do programa. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, a sua inscrição em nosso canal e também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante e ajuda o algoritmo a entender e a destacar a relevância do programa, fazendo com que ele chegue cada vez mais longe. Um abraço, muito obrigado, bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem. Até semana que vem, pessoal.